Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 40ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Leremos um trecho da Bíblia, aqui de Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Estas são as palavras do Senhor. Boa noite. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão ordinária realizada no dia 24/11/2015. Aos 24 dias do mês de novembro de 2015, foi realizada a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Alex Ferreira de Souza fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 38ª sessão ordinária, realizada no dia 17/11/2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 216/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 162/2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício de número 217/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 163/2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 218/2015 CMSP,
em atenção ao requerimento de número 164/2015, de autoria do vereador José Luiz Vieira. Ofício de número 219/2015, CMSP, em atenção ao requerimento de número 165/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 220/2015, CMSP, em atenção ao requerimento de número 166/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 056/2015 da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de outubro de 2015. Projeto de Lei Complementar de número 011/2015 de 12 de novembro de 2015 que institui o Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade do município de Salto de Pirapora, define princípio, políticas e estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal e da outras providências. Requerimento de número 167/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 168/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente, em conformidade com o artigo 112, inciso 1, combinado com o artigo 159 e artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, solicitou a discussão e votação do parecer de número 037/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de número 037/2015, desfavorável ao projeto de lei de número 006/2015 legislativo. O parecer entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Alex Ferreira de Souza, Isarildo Moreira Farrapo, Messias Pinto, e neste momento foi solicitado à parte pelo vereador Alex Ferreira de Souza, que foi concedido pelo senhor presidente, Donizete Antônio Correia Barbosa e Miguel Marcelo Sobrinho. Posto o parecer em votação, o parecer teve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Houve empate e o voto para desempate do presidente foi desfavorável ao parecer, sendo rejeitado por 5 votos desfavoráveis contra 4 votos favoráveis. E votaram pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida e Messias Pinto. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador José Luiz Vieira. E passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. E ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015.
Parecer do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela aprovação. Parecer do vereador Alex Ferreira de Souza, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela aprovação. Parecer de número 010/2015 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela aprovação. Parecer do vereador Messias Pinto, membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela rejeição. Parecer do número 016/2015 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela aprovação. Parecer do vereador Isarildo Moreira Farrapo, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, pela rejeição. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, de 5 de novembro de 2015, que cria dispositivo na Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. O projeto de emenda à Lei Orgânica do município entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Posto o projeto de emenda à Lei Orgânica do município em votação, houve empate, sendo rejeitado por 4 votos pela rejeição contra 4 votos favoráveis, pois, como o projeto necessitava o voto favorável de 2/3 em ambas as votações, o senhor presidente não precisou votar para o desempate. Votaram pela rejeição Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida e Messias Pinto. Votaram pela aprovação Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Kelly Luciana Ortiz e Sérgio Ventura. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 39ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 39ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrário, queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad, Salto de Pirapora, 25 de novembro de 2015. Ofício de número 222/2015, CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 167/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que já está para ser iniciada a obra, a qual será executada em parceria da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora com a Sabesp. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 25 de novembro de 2015.
ofício de número 232/2015 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 168/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, informamos que será encaminhado ao setor de obras para averiguar em loco e tomar as providências necessárias. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Mensagem do projeto de lei de número 031/2015 de 24 de novembro de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e no ensejo encaminho o presente projeto de lei que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos do município de Salto de Pirapora, SP. O projeto de lei objetiva normatizar o processamento das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, facilitando o acesso ao crédito perante instituições financeiras de forma rápida, desburocratizada e com a garantia de desconto do débito diretamente na fonte pelo empregador. O presente projeto de lei atende todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Egregia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências. Aproveito para reiterar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salto de Pirapora, 24 de novembro de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 031/2015 de 24 de novembro de 2015 dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas do município de Salto de Pirapora e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, SP, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. As consignações em folha de pagamento da administração direta, indireta e fundacional dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Salto de Pirapora, SP, serão reguladas pelas regras previstas nesta lei. Artigo 2º. Conceitua-se para fins de consignações em folha de pagamento. Primeiro, consignatário. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsórias ou facultativas, em decorrência de relação jurídica estabelecida por contrato com o consignado. Segundo, consignante. Órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou indireta, que procede por intermédio do sistema de folha de pagamento, descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na ficha financeira do servidor público ativo, inativo ou pensionista, em favor do consignatário. Terceiro, consignado. Servidor público integrante da administração pública municipal direta ou indireta, ativo, inativo ou pensionista, cuja folha de pagamento seja processada pelo consignante e que por contrato tenha estabelecido com o consignatário relação jurídica que autorize o desconto da consignação. Quarto,
Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração, subsídio ou provento efetuado por força de lei ou mandado judicial. Quinto, consignação facultativa, desconto incidente sobre a remuneração, subsídio ou provento mediante autorização prévia e formal do interessado. Artigo 3º. O servidor público poderá autorizar individualmente por escrito, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento de seus vencimentos mensais ou na sua remuneração disponível, dos valores relativos ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de créditos e operações de arrendamento mercantil, a favor de instituição financeira conveniada com o município de Salto de Pirapora, nos termos dos respectivos contratos. Parágrafo 1º. As consignações de que trata este artigo não poderão exceder o limite de 30% da remuneração do servidor, já excluídas as consignações compulsórias. Parágrafo 2º. As consignações compulsórias prevalecem sobre as facultativas. Parágrafo 3º. Não será permitido desconto de consignações facultativas até o limite de 30%, quando a sua soma com as compulsórias exceder a 70% da remuneração do servidor. Parágrafo 4º. Na hipótese em que a soma das consignações compulsórias e facultativas venha a exceder o limite definido no parágrafo 3º, serão suspensas as facultativas até a adequação ao limite. Parágrafo 5º. As consignações de que tratam esta lei não poderão exceder o limite de 60 parcelas mensais. Artigo 4º. Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem prévia autorização do servidor e do poder público municipal. Parágrafo único. As quantias descontadas serão repassadas de acordo com as cláusulas do convênio. Artigo 5º. O servidor exonerado, demitido ou dispensado continuará obrigado ao pagamento integral do empréstimo contraído, que poderá ser cobrado pelos meios legais. Artigo 6º. Será restaurada a consignação em folha nos casos de reintegração, readmissão ou nova nomeação para qualquer outro cargo, função ou emprego. Artigo 7º. A solicitação de inclusão como consignatária dar-se-á através de processo administrativo instruído com a documentação que comprove o atendimento das condições estabelecidas nesta lei e de outras que forem julgadas necessárias à apreciação do pedido. Parágrafo único. Após a verificação da regularidade, o ente público consignante proporá a concessão da rúbrica de desconto e o respectivo termo de convênio ou outro cabível. Artigo 8º. Somente será efetuado o desconto em folha de pagamento quando as entidades consignatárias forem declaradas habilitadas pela autoridade competente. Artigo 9º. As consignações somente poderão ser canceladas a pedido do servidor, após prévia aquiescência da consignatária. Artigo 10º. Contratos e consignações já averbadas até a presente data ficam mantidas até sua total liquidação. Artigo 11. A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do servidor, de perda do cargo ou emprego, redução ou suspensão de sua remuneração. Artigo 12. As informações relativas à folha de pagamento
inclusive quando ao limite do valor de margem e saldo consignável, somente poderão ser fornecidas mediante autorização expressa do consignado. Artigo 13. O desconto das consignações de que tratam esta lei não implica responsabilidade do consignante por dívida, inadimplência, desistência ou pendência de qualquer natureza assumida pelo consignado, direta ou indiretamente perante o consignatário. Parágrafo único. O pedido de credenciamento de consignatário e a autorização de desconto pelo consignado implicam em pleno conhecimento e aceitação das disposições contidas nesta lei. Artigo 14. Cabe à Secretaria Municipal de Administração, por intermédio do Departamento de Recursos Humanos, a execução e fiscalização das disposições desta lei. Artigo 15. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 24 de novembro de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Publicada em local de costume na mesma data, Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar de número 012/2015 de 15 de novembro de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e dignos pares e, na oportunidade, encaminhamos o presente projeto de lei complementar que acrescenta o artigo 15A à Lei Complementar de número 010/2010 para dispor sobre reajustes das faixas dos valores venais de imóveis de acordo com a variação do IPCA e da outras providências. O artigo 15 da Lei Complementar de número 010/2010 estabelece faixas de valores venais que determinam a alíquota para o cálculo do IPTU. Referidas alíquotas têm por objetivo promover justiça na fixação do valor do imposto, haja vista que impõe valor menor a imóvel de valor menor e valor maior para imóvel de maior valor. Entretanto, como a Lei Complementar de número 010/2010 não previu reajuste dos valores fixados para as faixas dos imóveis e, com o reajuste do IPTU pela variação do IPCA, os valores dos imóveis têm pulado de faixa, ou seja, ocorre do valor do IPTU aumentar acima da variação do IPCA, justamente porque a alíquota é aumentada em virtude do aumento do valor venal do imóvel, situação que se mostra injusta. Convém ainda ressaltar que se a situação não for modificada, em alguns anos não haverá mais faixa de alíquotas, eis que todos os imóveis acabarão por serem enquadrados na maior alíquota, infringindo o princípio constitucional supramencionado. O presente projeto de lei tem por escopo corrigir essa situação injusta, objetivando manter a devida equação preconizada pelo princípio constitucional da capacidade contributiva. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação desta egrégia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 012/2015, de 25 de novembro de 2015, acrescenta o artigo 15A
a Lei Complementar de número 10, de 14 de dezembro de 2010, para dispor sobre reajustes das faixas dos valores venais de imóveis de acordo com a variação do IPCA e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, SP, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Complementar número 10, de 14 de dezembro de 2010, fica acrescida do artigo 15A, com a seguinte redação. Artigo 15A. Os valores previstos no artigo 15 desta lei serão reajustados anualmente, conforme variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 25 de novembro de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Publicada em local de costume na mesma data, Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Mensagem do projeto de lei complementar de número 013/2015, de 30 de novembro de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares para encaminhar o incluso projeto de lei complementar que tem por objetivo criar 35 cargos de diretor de educação básica de provimento efetivo no quadro do Magistério Público Municipal, bem como extinguir, no prazo de 120 dias, os 15 cargos de diretor de educação infantil e 20 cargos de diretor de ensino fundamental, cujo provimento é em comissão, bem como criar o cargo de provimento efetivo de coordenador do serviço militar e extinguir no mesmo prazo de 120 dias o cargo de supervisor de serviço militar. A presente propositura se justifica na medida em que atende decisão proferida nos autos do processo de número 21.14765/28.2015.8.26.0000, ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo acórdão julgou inconstitucional os cargos de provimento em comissão de supervisor do serviço militar, diretor de educação infantil e diretor de ensino fundamental, modulando os efeitos da decisão para 120 dias, prazo necessário para a criação dos cargos e realização dos respectivo concurso público. Despecienda a juntada da estimativa do impacto orçamentário, financeiro e declaração de adequação do ordenador de despesa, na medida em que referidas despesas já estão previstas no orçamento em execução e naquele que se encontra para apreciação nessa Casa de Leis para o próximo exercício, visto que não se está criando despesa nova, porque estão sendo extintos os cargos em comissão eivados de inconstitucionalidade, na mesma parida dos que estão sendo criados. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Egregia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, solicitando seja o mesmo apreciado em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Salto de Pirapora, 30 de novembro de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei complementar de número 013/2015, de 30 de novembro de 2015. Cria o cargo de provimento efetivo de diretor de educação básica e dá outras providências.
Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Secretaria de Educação os seguintes cargos. Denominação: Diretor de Educação Básica, quantidade 35, provimento efetivo, referência 128, jornada 40 horas semanais, requisitos: licenciatura plena em pedagogia com habilitação em gestão escolar ou pós-graduação com habilitação em gestão escolar e experiência docente mínima de 4 anos. Artigo 2º. Ficam extintos, no prazo de 120 dias, 15 cargos de provimento em comissão de diretor de educação infantil e cargos de provimento em comissão de diretor de ensino fundamental, previstos no anexo 1 da Lei Complementar de número 009/2010. Artigo 3º. O cargo de provimento efetivo de diretor de educação básica, criado no artigo 1º, passa a integrar a classe de suporte pedagógico do quadro do Magistério Público Municipal, constante do artigo 5º da Lei Complementar de número 009/2010. Artigo 4º. Fica alterado o inciso 2 do artigo 8º da Lei Complementar de número 009/2010, passando o referido inciso a vigorar com a seguinte redação. Segundo, classes de suporte pedagógico, nomeação em comissão, exceto os cargos de coordenador de educação básica, supervisor assistente de ensino e diretor de educação básica, que serão providos mediante concurso público de provas e títulos. Artigo 5º. A súmula de atribuições do cargo de diretor de educação básica é a mesma prevista no anexo 4 da Lei Complementar de número 009/2010, que disciplina o rol de atividades para os cargos previstos no artigo 2º desta Lei Complementar. Artigo 6º. Fica criado o cargo de coordenador do serviço militar na Secretaria de Governo da seguinte forma: denominação: coordenador do serviço militar, quantidade 1, provimento efetivo, mediante concurso público de provas e títulos, referência 116, jornada de trabalho 40 horas semanais, requisitos ensino médio. Artigo 7º. A súmula de atribuições do cargo criado no artigo 6º é a constante do anexo 1, parte integrante desta lei complementar. Artigo 8º. Fica extinto no prazo de 120 dias o cargo de supervisor de serviço militar, constante do anexo 1 da lei complementar de número 003/2009. E artigo 9º. As despesas decorrentes com a presente lei complementar são as previstas no orçamento vigente. Artigo 10º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 30 de novembro de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal, publicado em local de costume na mesma data. Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio, 30 de dezembro, requerimento de número 169/2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de retirar a lombada localizada na rua Benedita Magno César, em frente ao número 113, no Jardim Santa Maria, recolocando-a em frente ao número 103. A justificativa do vereador: esta providência se faz necessária porque o morador da residência de número 113 relatou que está encontrando dificuldades em acessar sua garagem devido a esta lombada. Minha sugestão
é que a mesma seja deslocada para a frente do número 103, pois neste local existe um espaço que não dificultaria o acesso à garagem. Trata-se de uma via pública muito utilizada por moradores do Jardim Santa Maria e do Jardim Alvorada. Portanto, a lombada é necessária para diminuir a alta velocidade em que trafegam os veículos, mas não é justo que uma residência seja prejudicada por sua existência. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 169 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 170/2015, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja construída uma pista de wheeling em nosso município. A justificativa do vereador. Tal propositura advém de inúmeros pedidos feitos por praticantes da modalidade. O wheeling, esporte radical praticado com motos, nasceu há mais de 15 anos como brincadeira de jovens amigos que resolveram transformar suas manobras, que até então eram tidas como loucura, em algo novo e radical, aliado à seriedade e segurança. Esta modalidade esportiva tem como base o profissionalismo na execução das manobras e principalmente a segurança do público, agradando a todas as idades e atraindo muitos espectadores em seus shows. Muitos jovens de nossa cidade são adeptos da modalidade, mas encontram dificuldade pela inexistência de um espaço adequado, o que os leva até mesmo a violar leis de trânsito e a fugir da fiscalização policial na busca por aprender e intensificar as manobras radicais. A implantação de uma pista de wheeling daria a estes jovens uma oportunidade de praticar um esporte sem violar as leis e diminuiria os riscos de acidentes e lesões entre os praticantes, por ser um local adequado. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 170 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Peço ao vice-presidente que ocupe meu lugar, para que possa fazer um breve comentário. A palavra ao presidente dessa Casa de Leis, Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela Rádio Transversal e online. Esse requerimento é a pedido de muitos jovens que estão aqui presentes, reivindicando aí um local para que se possa demonstrar as suas habilidades com moto, tanto com bicicleta, motos, e seguindo dentro da lei, e também ocupando todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção que são a pedidos. E também reiterar o requerimento número 061 de 2013, do nobre vereador Donizete Antônio Corrêa Barbosa, que tinha feito esse pedido já há mais de 2 anos atrás, para a prática desse esporte. Até mesmo foi feita uma emenda sobre essa pista, e eu, sinceridade, votei contra, por falta de conhecimento desse trabalho que vocês vêm fazendo hoje,
depois de 2 anos, como obtive esse conhecimento melhor, né, que hoje estou fazendo esse requerimento, reiterando sobre o requerimento do vereador Donizete, espero que o Executivo também tenha conhecimento dessas habilidades, desse profissionalismo que vocês desenvolvem em cima de uma moto. Beneficiando vocês com o local correto para que vocês pratiquem seu esporte, trazendo para nós, né, que vamos ali com certeza acompanhar vocês mais de perto nessas apresentações. Então, queria agradecer ao nobre vereador Donizete, agradecer a vocês, até mesmo a mim, que votei contra essa emenda por falta de conhecimento, e hoje estou aqui fazendo um requerimento para vocês, e espero que o Executivo tenha o mesmo reconhecimento que eu tive. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Requerimento número 170 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu gostaria de parabenizar o nobre presidente dessa Casa de Leis por apresentar esse requerimento e também que eu tenho esse conhecimento dessa pista de wheeling, que já também participei e fui praticante quando trabalhava na cidade de Boituva. Eu trabalhei em Boituva e praticava também esse esporte, né? E esse esporte já se passou da hora, pelo meu ponto de vista, de termos em nosso município, né? E, inclusive, na emenda, essa emenda que o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, eu também fui contrário a esse projeto, porque pensava eu que tinha outras prioridades, né, mais fundamentadas naquele presente momento, porque foi, se não me engano, no primeiro ano de mandato nosso, né, aqui, e hoje gostaria e vou aprovar esse requerimento, gostaria que o prefeito tomasse essa posição, esse conhecimento, né, para que beneficiem, né, os nossos jovens, que é importante esse esporte, é a mesma coisa. O esporte hoje, para esses jovens, né, que praticam o wheeling, é a mesma coisa para uma pessoa que gosta, que pratica um futebol, né. Tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que adoram, como eles, né? E eu também gostei e gosto muito disso. Se não houver essa oportunidade de construir essa pista de wheeling, eu já presenciei, não sei se já houve aqui em Salto de Pirapora, no Calçadão, né, eventos, né, empinando moto. É interessante, é legal e será fundamental para o nosso município um novo esporte, né, que é o wheeling, que muitos acham que não têm esse conhecimento, simplesmente para aqueles que andam de moto, que nem eu também, todo dia estou andando de moto aí. Hoje já não pratico mais, né, porque eu não sou tão jovenzinho assim, mas se tiver a gente vai praticar sim, a gente tem que incentivar, né, esse esporte e é de meu total apoio. Parabéns ao vereador, parabéns ao Donizete, que tinha já colocado. E lembrando que semana passada, não sei se todos acompanharam, que foi votado aqui para vocês entenderem, foi votado aqui nessa Câmara Municipal um projeto de lei, apresentado pelo nobre vereador aí. E era sobre emendas, né? Se fosse aprovada, poderia ser até se que fosse colocada essa emenda e ser construída essa pista de wheeling, né? Isso para todos terem o conhecimento. Boa noite, meus queridos. Requerimento número 170 de 2015,
de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, continua em discussão. Com a palavra, a nobre vereadora Alex Ferreira de Souza. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando pela Rádio Transversal e quem está nos assistindo online. Bom, como todos já falaram a respeito de toda a situação que vocês estão desejando, que é a pista de Wheeling, eu vou dar o caminho das pedras para vocês agora. Se o prefeito não o fizer, vocês vão pegar esse caderninho da lei orgânica do município, tá? Vocês vão marcar uma reunião com ele. Vocês vão abrir na página 62, inciso 23, e diz assim: prefeito, resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Não precisa falar mais nada. Então, peguem isso daqui, não sei se o nosso prefeito conhece, porque se ele conhecer, já tinha feito isso para vocês. Então, vocês peguem esse caderninho e levem lá para ele. E abram página 62, inciso 23. E mostrem isso para ele, porque acho que ele não conhece daqui, porque se ele conhecesse, ele já tinha feito. Requerimento número 170 de 2015 continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 171/2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de instalação de cobertura no ponto de ônibus existente na Avenida Pedro Pires de Melo, mais precisamente em frente à Praça João Guimarães, reiterando o requerimento de número 036/2015 de minha autoria. A justificativa do vereador. Usuários do transporte coletivo têm sofrido com as variações climáticas, uma vez que no sentido centro-bairro Campo Largo, o citado ponto de ônibus atende a um número considerável de cidadãos. Crianças e idosos são os maiores prejudicados. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 171 de 2015, de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 172/2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja realizada a limpeza da área localizada da Rua Francisco Roberto Daniel, esquina com a Rua Maria Adriana de Góes, mais precisamente em frente à Escola Benedito Leme Vieira, no Jardim Cachoeira. A justificativa do vereador. A citada área, por ser muito próxima a uma escola, exige manutenção muito mais constante. A ocorrência de chuvas constantes acelera o crescimento de mato, trazendo a aparência de abandono e facilitando a proliferação de insetos. Outra preocupação é a presença de usuários de drogas e delinquentes. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 172 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão.
Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 173/2015, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja realizado um trabalho no estilo tapa-buracos na rua Paulo Roberto Machado, no Jardim Dona Madalena. A justificativa do vereador. A citada via pública encontra-se com seu pavimento asfáltico muito danificado, trazendo transtornos e ocasionando problemas nos veículos dos cidadãos que por ela trafegam. As chuvas constantes têm transformado esses buracos em verdadeiras crateras, dificultando muito a vida dos cidadãos. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 173 de 2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 174/2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente providenciar a limpeza da área de recreação utilizada como campo de futebol, no loteamento de Chácaras Parque do Pirapora, área esta localizada em frente à Pedra e ao lado do antigo pesqueiro, reiterando o requerimento de número 054/2015 de minha autoria. A justificativa do vereador. A limpeza desta área propiciaria aos moradores um local adequado para a prática de esporte e lazer, além de promover o convívio saudável com os moradores. Os jovens do citado bairro merecem uma área segura para suas práticas esportivas. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 174 de 2015, de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 175/2015, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de instalar um redutor de velocidade, lombada, na rua Roque de Barros Leite, no Jardim Vera Lúcia. A justificativa do vereador. A citada via pública possui um grande fluxo de veículos e pedestres, o que demanda uma preocupação maior com a segurança dos transeuntes. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 175 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 176/2015, requerimento de autoria do vereador Messias Pinto. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de designar um guarda civil municipal para permanecer de plantão na maternidade municipal diuturnamente. A justificativa do vereador. O objetivo desta solicitação é oferecer segurança aos usuários
e até mesmo a equipe médica que estiver de plantão nesta unidade de saúde municipal, podendo também servir de apoio à segurança do Centro de Especialidades Médicas, uma vez que ambos estão muito próximos. A permanência deste Guarda Civil Municipal seria importante para coibir qualquer ato de violência ou vandalismo, principalmente durante a noite. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, Messias Pinto, vereador. Requerimento número 176 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Indicação de número 022/2015, indicação de autoria do vereador Messias Pinto. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, determinar ao setor competente a análise da possibilidade de instalação de um braço de luminária na Rua dos Limoeiros, em frente ao número 300, no bairro Quintas de Pirapora. A justificativa do vereador. O objetivo desta solicitação é oferecer mais segurança aos moradores, evitando que a escuridão facilite a permanência de usuários de drogas ou vândalos. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2015, Messias Pinto, vereador. A palavra está livre. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura para que ocupe meu lugar para fazer uma breve explanação. Aliás, só um recado. Com a palavra o presidente Miguel. Boa noite, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela Rádio Transversal Online. Queria só dar um recado aos nobres vereadores, que no dia 9/12, às 9 horas, teremos uma reunião da rede social. Ela foi criada pela juíza Tamara em 2014, onde hoje ela é comandada, dirigida pelo Dr. Gilberto, delegado de polícia. Onde iremos fazer a apresentação de funcionamento da Câmara, tanto como pontos positivos e negativos, e também aberto a perguntas e debates. Então, queria pedir a presença dos vereadores no dia 9/12, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Obrigado, uma boa noite. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 006/2015, legislativo. Parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, senhor Donizete Antônio Correia Barbosa, favorável ao projeto de lei de número 006/2015, legislativo. Projeto de lei de número 006/2015, legislativo, de 27 de outubro de 2015, institui a transição democrática de governo no município de Salto de Pirapora, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. Projeto de lei número 06 de 2015
está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Venho fazer de novo a fala a respeito desse governo de transição e vou fazer uma breve leitura do projeto para todos que estão ouvindo entenderem qual que é o funcionamento do projeto e para quem ficou com dúvida, esclarecer as dúvidas de uma vez por todas. O processo de transição de governo tem início tão logo seja divulgado o resultado da eleição e se encerra com a posse do eleito. Ocorre quando um prefeito é reeleito ou passa a gestão municipal para outro candidato eleito. Em ambos os casos haverá transição, entretanto, de forma diferenciada. A gestão que se encerra deve programar e assegurar a passagem de forma que os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam respeitados e garantidos. Deve ainda organizar e garantir as informações necessárias a serem passadas ao novo gestor para permitir a continuidade dos serviços públicos, bem como possibilitar a elaboração e implementação do programa de novo governo. Transição democrática, depois de ratificado o processo eleitoral, a transição corresponde a um momento para avaliar o atual mandato e o planejar o próximo. A ação transparente do atual gestor é medida de grande valia para o futuro prefeito e também para os cidadãos que têm à disposição o instrumento previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, para que lhes assegurem o acesso às informações de que dispõe o poder público. O objetivo ao oferecer um projeto de lei para a transição é orientar sobre a forma de organizar as informações relevantes destinada às decisões das novas administrações. Insere-se na compreensão de que as gestões devem avançar na profissionalização e no compromisso com a continuidade dos serviços. Afirma, portanto, sua compreensão de que o bem-estar do cidadão é o objetivo básico da gestão, aqui representado pelo município. Ressalta-se que ter as informações organizadas significa efetivar a transição de governo de maneira pacífica, com respeito aos resultados que emergiram das urnas e garantir de continuidade dos serviços municipais prestados à sociedade local. Para tal, é razoável que o prefeito atual, no decorrer do último ano de seu mandato, constitua um grupo de trabalho composto por agentes públicos do quadro da prefeitura, que terá a incumbência de sistematizar as informações a serem colocadas à disposição da equipe do prefeito eleito. O Executivo Municipal deve garantir ao seu sucessor o conhecimento da realidade administrativa, como informações e dados relativos às finanças locais, estrutura administrativa, relações de ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, políticas públicas, aos programas e projetos, ao gerenciamento de pessoas, de convênios, contratos, providências a serem tomadas nos primeiros dias da nova gestão, dentre outros temas relevantes. A equipe de transição de governo a ser criada após o resultado das eleições tem natureza bipartite, ou seja, ambos os dois lados têm direito a montar as suas equipes. Uma parte é composta por membros indicados pelo prefeito eleito e a outra pelo prefeito mandatário atual. O eleito indicará por meio de ofício endereçado ao prefeito o nome das pessoas que comporão a equipe de transição e terão acesso às informações e que a equipe seja coordenada por pessoas indicadas pelo eleito. As reuniões do processo de transição constituem um espaço de interlocução entre a equipe atual e do eleito e poderá contar com a contribuição de outros servidores. Esse diálogo pode orientar o planejamento das ações do próximo mandato. E como havia a discussão na sessão passada a respeito de que ia ter gasto, que não ia ter gasto, vou ler mais uma vez as questões. Artigo 3º. O candidato eleito para o cargo do prefeito deverá indicar os membros de sua confiança que comporão a equipe de transição, com plenos poderes para representá-lo, os quais terão acesso às informações relativas às contas públicas, à dívida pública, ao inventário de bens, aos programas e aos projetos de administração municipal, aos convênios e contratos administrativos, bem como o funcionamento dos órgãos e entidades de administração, direta e indireta do município e a relação de cargos, empregos e funções públicas, entre outras informações. Parágrafo 2º.
onde gerou uma polêmica que ia se ter gastos com esse governo de transição. Não vai ter gasto. Aqui diz bem, o número de membros a serem indicados para compor a equipe de transição, vírgula, sem qualquer ônus para o município. Fica a critério do prefeito eleito. Está bem claro isso aqui. Parágrafo 4º. O prefeito em exercício indicará para compor a equipe de transição pessoas de sua confiança, integrantes do quadro de funcionário da administração pública. Então, quando a gente se fala em gastos, não vai se precisar de gastos. Não tem gastos. Eu não sei até agora da onde vocês tiraram que isso daqui tem gastos. A sessão passada foi citado das questões de que ia precisar de mesas, ia precisar de salas, viu? A nossa prefeitura é gigantesca. Temos salas vazias, desocupadas, sem ninguém usar. Uma única sala que tem que fazem reuniões, não sei se é que fazem reuniões lá, né? Dá para se compor tranquilamente isso daqui. Então, lembrando mais uma vez, eu não sei quem que inventou para vocês isso, que governo de transição se tem gasto. Eu não sei, até eu passei a semana pensando e tentando entender de onde vocês tiraram essa informação. Não sei de onde vocês tiraram, mas quem deu essa informação para vocês, leve o recado para eles que essa informação que ele lhes passou está errada. Não existe gasto no governo de transição. Ponto final. Boa noite e obrigado. Projeto de Lei 06 de 2015 continua em discussão. Projeto de Lei número 06 de 2015 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de Lei 06 de 2015 deu empate. Agora o voto do presidente. Eu sou a favor ao projeto de lei 06 de 2015. Projeto de lei 06 de 2015 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 40ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.